Imagine sair de casa e ver alguém atravessando a rua. Ele anda como você, se veste com você, para e olha direto nos seus olhos. Não é um reflexo, não é um espelho. Ele continua andando. No mundo real, desde antes de existir a palavra doppelganger, o ser humano já sabia que havia algo muito estranho e profundo na ideia de existir o mesmo ser duas vezes. Não é porque isso fosse impossível, mas porque isso quebrava uma regra invisível da realidade. Algumas culturas viam isso como um aviso, ou como um presságio, um sinal de que algo essencial estava prestes a se romper. O verdadeiro terror dos doppelgangers não está na aparência, está na pergunta que ele impõe. Se alguém idêntico a mim pode caminhar pelo mundo, então o que exatamente me torna único? Opa rapaziada, aqui quem fala é o Arthur, e nesse vídeo vamos atravessar o folclore, a filosofia, a psicanálise, o cinema e os códigos da ficção moderna para entender por que o duplo não é apenas uma figura de terror, mas uma ameaça direta à própria ideia de identidade. Para começar, a palavra doppelganger é na verdade relativamente recente. Ela surgiu no final ali do século XVIII e com contexto literário e filosófico. Doppelganger é uma palavra composta alemã de doppel, duplo, e Gänger, aquele que anda barra caminhante. Não significa cópia parada, significa literalmente aquele que caminha em duplicidade. Ou seja, não é um reflexo, não é um espelho, é algo que se move no mundo. O medo do duplo é mais antigo do que o termo. Antes de ser chamado doppelganger, o duplo já era temido em várias culturas. O terror não vem da aparência, mas da quebra de uma regra básica humana. Um ser humano não deveria existir duas vezes ao mesmo tempo. Em sociedades antigas, isso significava violação da ordem natural, desequilíbrio espiritual e proximidade da morte. O folclore europeu foi uma influência direta para esse terror. O Fete da Irlanda é uma aparição idêntica a uma pessoa viva, vista geralmente à noite, indicando morte iminente. Não tem nenhum ataque, perseguição ou diálogo. O horror é saber que algo irreversível foi anunciado. Tradições germânicas antigas, antes do cristianismo, acreditavam-se que a imagem da pessoa podia se desprender. A sombra tinha autonomia espiritual. Ver sua própria imagem fora do corpo era um sinal de doença ou enfraquecimento da alma. Quando o termo doppelganger surge em 1796, o medo já existe. O que muda é a interpretação. O romantismo alemão, com os autores começando a tratar o duplo como um sinal de loucura, dissociação do eu ou colapso mental. Um Heimlich, alemão para inquietante ou estranho familiar, é um conceito psicoanalítico de Freud, descrevendo o horror que surge quando algo familiar e doméstico retorna de forma disfarçada, vindo do recalcado, criando uma sensação de que não é totalmente novo, mas sim algo íntimo que se torna perturbador e assustador, como um boneco de cera ou o duplo de si mesmo. O cinema e a literatura de terror fazem uma mudança importante. O duplo passa a falar, agir, substituir e matar. O caráter aterrador do doppelganger não surge com o termo, mas da convergência entre crenças folclóricas sobre o duplo, a moral cristã que condena a duplicação da alma e, posteriormente, a leitura psicológica moderna que associa o duplo como a fragmentação do sujeito. Mas afinal, por que os doppelgangers assustam tanto assim os seres humanos? O medo duplo não é apenas cultural, ele é estrutural à mente humana. O eu humano, que é uma construção fácil, o ser humano não nasce com um eu sólido, ou o que chamamos de identidade é formado por memória, continuidade corporal, reconhecimento social, coerência narrativa. O doppelganger quebra isso. De um ponto de vista evolutivo, humanos idênticos, gêmeos, no caso, sempre foram raros, mesmo assim, nunca ocupam o mesmo papel social. O cérebro evoluiu para reconhecer indivíduos únicos, associar rostos com identidades e comportamento. O estranho familiar,
de Freud, descreve isso perfeitamente. O que mais assusta não é o desconhecido, mas o conhecido que aparece onde não deveria. O doppelganger é 100% familiar, mas está fora do lugar. Isso cria uma dissonância cognitiva extrema. O corpo é a base da identidade. Quando alguém vê o seu duplo, ocorre a inconsequentemente pergunta: se ele é igual a mim, então meu corpo não me pertence totalmente? A substituição. O doppelganger assusta porque sugere que você não é individual. A sua identidade não é única. Sua existência pode ser replicada. Você pode ser substituído, sem morrer. E o seu medo mais profundo, que é a morte, você pode ser substituído. Alguns filmes e séries também citam doppelgangers com aparições muito boas, como o caso de Enemy, de 2013, e The Double, de 2013 também. Parece que 2013 foi um grande ano para doppelgangers, né? Mas afinal, e os clones? Eles também são doppelgangers? Um clone vira um doppelganger quando ele possui memórias do original, pode substituí-lo socialmente, questiona quem é o verdadeiro eu, força o original a se confrontar. Mesmo que ninguém morra, o mundo pode aceitar o clone, e sua ausência pode passar despercebida. O clone nasce em crise. Ele já começa existindo com um passado que não viveu, laços que não construiu, e a culpa por simplesmente existir. O drama do clone não nasce do corpo, mas da identidade. Diferente de um ser normal, o clone já começa a existir com um conflito insolúvel. Ele é completo biologicamente, mas incompleto simbologicamente. Ben Reilly, o clone do Homem-Aranha. Por mais que Ben tenha o mesmo rosto, as memórias, os mesmos sentimentos, a mesma responsabilidade moral de Peter Parker, ele não é Peter. Ben aceita abrir mão da sua vida, a vida que ele poderia ter. Se afasta, muda de nome, veste outro uniforme, não por escolha livre, mas porque o mundo já escolheu Peter Parker. Samambaia. O Fernie, ou Samambaia, tem as mesmas memórias de Finn, o desejo de ser herói e a necessidade de pertencimento. Mas ele vive sob a verdade impossível de fugir. Ele sempre é o outro Finn. Ele sempre é o erro. Ele sempre será temporário. Fernie quer ser o Finn, mas ele nunca será o Finn. Essa é definitivamente uma das partes que eu mais gosto do Fernie em toda a série. Porque o Fernie vai aprendendo, a cada episódio que é focado nele, a como ter a identidade própria. Até chegar no seu fim, onde ele morre em O, e vai parar lá no mundo de Fiona e Cake, aquele mundo esquisito, onde ele se aceita como quem ele é, uma pessoa diferente do Finn, o que é lindo. Ben Reilly e Fernie demonstram que o clone herda o papel do doppelganger moderno, não como um monstro externo, mas como uma tragédia viva. No fim, o doppelganger nunca foi apenas uma lenda, nem um monstro, nem um erro da natureza. Ele é uma pergunta sem resposta. O que as histórias revelam, do feto irlandês aos clones modernos, é que o terror não está em morrer, mas em continuar existindo sem ser necessário. Talvez o verdadeiro horror não seja encontrar o seu duplo, mas perceber que o mundo não sentiria sua falta. Eu sou o Arthur. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. E tchau.